Já estamos de volta com o Jornal da CBN. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o empresário fundador da Saíta Marketing, autor do livro Teoria do Saldo Emocional do Cliente, o Márcio Leite. Tudo bem, Márcio? Bom dia, Douglas. Obrigado por ter aceito o convite de participar aqui no Jornal da CBN. Como é? Pegou um pouco desse ciclone extratropical ou não? Então, já tinha recebido até o alerta ontem da Defesa Civil, exibiu o alerta ontem à noite, mas já tínhamos visto também um vídeo que até sábado acho que vai estar assim, né? Complicado. Exatamente, a gente espera que ele não venha com tanta força assim. Márcio, tem um tema que você conhece muito bem. Sim. Como as emoções influenciam a fidelização de clientes, a teoria do saldo emocional e os impactos no resultado das empresas. Ontem eu vi uma entrevista e desse entrevistado, não vem ao caso o nome dele, foi numa emissora canal fechado e ele falava assim: você sabe que eu tenho toque, eu sou perfeccionista e eu vou há 25 anos no mesmo restaurante. E você sabe que eu percebi a questão de 2 anos atrás, desses 25 que eu já frequento, que no primeiro andar tinha uma sala de jogos, de snooker e tudo mais. Eu nunca tinha percebido. O que eu vejo? A pessoa, quando ela fideliza, e aí é que você vai entrar, ela fideliza só sobre aquilo que para ela é prazeroso. E ela acaba não tendo uma noção mais do periférico. Isso é natural ou é uma observação sem fundamento minha? Não, na verdade, provavelmente ele tem o que conta no livro, que é sobre o saldo emocional. Então ele se sente muito acolhido. Provavelmente o estabelecimento consegue atingir a nota máxima referente ao saldo emocional dele. Ele consegue tranquilamente, mesmo que a empresa erre, como você acabou de falar, de não ter comunicado para ele que tinha outros lugares, ele continua indo, porque o saldo emocional dele é positivo. De repente, o bom atendimento, trata ele pelo nome, trata ele de uma forma mais individualizada. Então, isso acaba aqui aumentando o saldo emocional, que no livro eu explico que a gente foi criada uma régua emocional fictícia de 0 a 10 positivo, de 0 a 10 negativo, para criar uma referência. E dentro dessa referência, as pessoas vão pontuando de forma inconsciente se ela vai votar no negócio ou não. Então, é o que às vezes acontece da pessoa assumir, por exemplo, nesse exemplo que você acabou de dar, pode ser que ele ficasse emburrado por essa situação, ficou se sentindo excluído e não volte mais, porque de repente o saldo emocional dele valeria muito mais pro lado negativo. E aí ele não votaria mais, e provavelmente é o que acontece com grande parte dos comércios. Ele perde o cliente e não sabe por quê. Porque esse cliente não vai no Google reclamar, não vai no Reclame Aqui reclamar, não vai Ele só deixa de frequentar. Ele só deixa de frequentar. O ponto-chave do livro é justamente esse, para você entender por que os clientes não frequentam mais o teu lugar. Por que você perde os clientes. E esse dado é muito vago porque você não tem uma estatística direta. Mesmo que você mande uma avaliação, por BIR também não responde uma avaliação NPS. Então, a ideia justamente do livro é orientar que o PME, né, o pequeno e médio empresário, ele consiga direcionar o atendimento com o consumidor. As grandes empresas já fazem isso com maestria, os marketplaces, né? Um exemplo, semana passada, comprei uma coisa no marketplace e demorou para chegar. Demorou? Raro isso? Demorou raro. E eles me deram um bônus de R$25 para eu gastar com o que eu quisesse. Para justificar o atraso. Para aumentar meu saldo emocional. Então, eles conseguem fazer justamente isso, ou seja, eu não fiquei mais bravo, de forma, né, ao ponto de não poder comprar mais. Eu vou comprar de novo. Mas agora eu vou comprar um pouco, sabendo que eles não vão errar de novo. Sabe que, Márcio, é interessante o que você fala, lógico. A gente tem que ter um comportamento, é difícil, mas a gente tem que ter um comportamento diferente quando nós vamos efetuar uma compra. E eu vejo que hoje é muito mais fácil você comprar, e principalmente por causa do e-commerce, como você mesmo falou. Mas mesmo assim, as pessoas elas não se atentam que, de repente, o fato de comprar algo que é fácil, no intuito dela receber rapidamente, só tem praticamente a complementar ou dar a ela uma satisfação momentânea. Como assim? No ato da compra e a expectativa da chegada do produto. Por vezes, até o produto, depois que chega, você acaba não tendo um impacto, um prazer tão grande quanto da compra e da chegada.
em cima disso, o que eu tenho observado em alguns comércios? Por exemplo, tem uma farmácia, não vou aqui fazer merchandising, tem uma farmácia que eu costumo comprar, eu achei até errado, óbvio que eu não comentei com a moça do caixa, porque ela não é a dona, ela é uma funcionária. Lá é assim, você passa os produtos, só isso, senhor, não, só isso. Falei que é débito ou crédito? Eu falei assim, não, é crédito. Antes de pagar, o senhor pode avaliar meu atendimento? Por exemplo, mas como que eu vou avaliar um atendimento se esse atendimento não foi concluído? Na verdade, isso já entra como padrão, né? Então, entra como uma sketch aí deles fazerem isso, os funcionários, eles fazem por uma questão de disciplina mesmo, do próprio estabelecimento obrigar, entre aspas, eles fazerem isso de forma padrão. Ele nem perguntou se realmente se você foi É atendido. verdade. Então, a pergunta-chave seria, o senhor foi atendido por alguém? O senhor está faltando algum produto? Porque ela, naquele momento ela já ia entender ali o que estaria interferindo na tua insatisfação e tentar melhorar. Pô, você está precisando de um medicamento X? Eu vou anotar aqui, depois eu pego o telefone do senhor e entro em contato para quando chegar. Tu tocou numa questão da farmácia, eu vou dar um exemplo do que aconteceu com minha filha recentemente. Por favor. Nós fomos em São Paulo, e no Museu da USP, aí no meio do caminho ela estava enjoada. Aí eu fui passei numa farmácia para comprar o remédio e a atendente, a farmacêutica, ela falou assim para mim, é para o senhor? Eu falei, não, para minha filha. Ela começou a fazer uma história. Quantos anos tem sua filha? Eu falei, tem 18. Mas ela comeu alguma coisa ou foi por causa da viagem? Eu falei, por causa da viagem. Então faz o seguinte, o seu telefone é esse? Eu já tinha dado meu CPF, né, porque eles pedem por padrão inicialmente. E aí ela pegou, anotou meu telefone, ela confirmou meu telefone e falou, bom, fala para ela tomar esse remédio X em X horas, se ela sentir um enjoo de novo, ela pode reduzir o tempo e tomar novamente, deixa debaixo da língua e tal. Falei, muito bacana. Ela falou, e amanhã eu vou ligar para saber se está tudo bem com ela. Eu achei aquilo sensacional. Eu não vou falar que é o nome da drogaria, nossa, mas isso entra naquela parte do saúde emocional do livro. Essa história não está no livro, tem umas 2 dezenas de histórias que retrata a qualidade de atendimento e a fidelização, mas essa história que eu vivi agora há pouco tempo. Então você vê que a preocupação com um desconhecido valeu muito a pena para mim, apesar de ela não ter me ligado. Mas a intenção dela e a confirmação de dados me valeu muito a pena de falar, pô, há uma preocupação. Isso eu achei muito interessante, especial sendo minha filha, né? Interessante. E isso tudo... E ela ligou? Não ligou, mas aí é onde entra... Então, mas ela não ligou, mas ela confirmou os dados e ela se dispôs a fazer algo. Aí onde eu falei para ti, quando o saldo emocional é muito alto, quando você cria uma ideia de que tá tudo bem para você e não te atinge, porque, por exemplo, foi muito forte para mim alguém se preocupar com a minha filha sem a conhecer. Mesmo que ela erre, ainda eu consigo voltar na farmácia e comprar, porque meu saldo emocional tá alto ainda. Agora, por exemplo, se tivesse acontecido em situações, se eu tivesse sido comprado de qualquer forma, dado problema no caixa, e aí acabasse que eu criasse essa expectativa de, pô, eles poderiam me ligar para saber se está tudo bem, provavelmente eu não votaria porque eu já estaria frustrado. Já que o nosso convidado, o Márcio Leite, deu esse exemplo, eu só quero complementar, porque justamente nesse dia que eu fui ver um medicamento, não tinha naquela farmácia, sim, mas tinha numa outra. Então, na mesma rede? Na mesma rede. Então, o que eu fiz? Olha só como são as coisas. Eu acabei dando CEP, dei endereço e tudo mais, paguei e fui para casa aguardar. E não veio. Aí eu liguei e falei assim, para resumir, para a gente otimizar o tempo, a moça, acho que na hora que eu dei o CEP, ela se confundiu com um dos números, mandou para um outro local. Entendi. Porque eu ligando, a moça falou, não, mas aqui tá que foi entregue. Falei, tudo bem, querida, foi entregue, mas não no endereço. Ah, então, não sei o quê. Resumindo, eu fui lá na farmácia, expliquei qual o CEP que está aí, que às vezes é até mais fácil, que é perto de casa. É no tal. Então, não é 256, é 253. Ah, é por isso e tudo mais. Então, veja bem, eu acabei avaliando sem receber o produto e deu esse problema. Acaba que você fica frustrado. Mas o saldo emocional não é calculado apenas por um único atendimento. A gente está falando de um histórico de atendimento. Então, desde a hora que ele vê o seu anúncio, que as empresas estão anunciando hoje na internet, daquele anúncio, ela vê se aquela oferta realmente é válida. Então, 30% de desconto, mas não colocou asterisco, tem um asterisco lá que você não viu. Aí chega lá, 30% de desconto se você gastar R$1.000. Então, aí você já fica frustrado. Então, ou seja, não cumpre o Código de Defesa do Consumidor. Sim, também. Sim, também tem isso, entra também. Mas na questão você começa já a avaliar por ali. Aí depois você entra em contato no site, como a gente está falando agora pelo site. No site, com a era da IA, ficou muito automatizado, ficou muito prático, é muito bom isso. Mas ao mesmo tempo, as empresas esquecem que nem todo mundo gosta de falar com IA. Ainda. Nem todo mundo é muito feliz de falar com IA. E é importante dar a opção também de ele falar direto com o humano.
Então, quando você vai falar com o IA, como você acabou de falar do exemplo do seu endereço, não tem a sua opção lá de alterar número, confirmar endereço, você ficaria mais frustrado ainda. Então, se tivesse a opção falar com o humano, você tinha resolvido esse problema e teria entregue o teu remédio no endereço certo. Exatamente. Então, a ideia que tem hoje em relação às empresas, elas têm que mapear todo o histórico de atendimento com o cliente, desde a parte do anúncio para ver se cumpre o combinado, a parte do site, a usabilidade do site, a parte de facilidade de uso. Será que ele está adaptado para as pessoas deficientes? Será que ele está adaptado a pessoas mais com baixa visão? Então, tem N situações que você tem que mapear. E dificilmente o pequeno ou médio empresa faz isso, né? Então, por isso que a ideia do livro é justamente essa, que ele entenda os pontos que ele possa fazer, tanto é que tem alguns exemplos no final do livro, que ele possa botar em prática e tentar minimizar esses problemas. Esse livro já foi lançado ou vai ser lançado? Já, por enquanto a gente está no online, a gente está com a previsão de lançar o primeiro lote agora impresso, acho que a previsão de chegada é em 60 dias, mas por enquanto está na venda na Amazon. Perfeito. E a iniciativa de fazer um livro como esse foi de experiência própria? Foi. Eu trabalhei numa das maiores empresas de telefonia, comecei como telemarketing de atendimento pré-pago, né, para você ter uma ideia. Então, eu fui galgando dentro da empresa e fiquei até chegar na área de atendimento. Então, a gente atendia desde o começo mais de 200 ligações por dia. Então, você consegue mensurar aí o que aconteceu em 5 anos comigo de atendimento a cliente. E com o passar do tempo, a gente tornando empresário, montei outras empresas relacionadas a empresas de rua, escritório, como você já tem ciência também do escritório, tem umas centenas de clientes. Então, a gente acaba aqui pegando diversas experiências tentando melhorar isso. Então, eu juntei tudo junto com um aglomerado de mais outros 7 conhecimentos referente à teoria do cliente, né, de atendimento, e a gente conseguiu montar esse livro focado no cliente, porque a teoria do consumo, ela é muito rasa em relação ao empreendedor. Geralmente está linkado mais ao como a gente age com as pessoas. Por exemplo, tem um Daniel Kahneman que eu cito no livro, que ele tem a parte que ele fala da experiência que você tem. Então, você foi para Paris, foi tudo perfeito em 7 dias, e no último dia foi roubar o seu passaporte, extraviar a sua mala. Paris foi horrível para você na viagem, porque você acaba que levando em consideração os picos. Então, esses picos aí é que... não somente isso, né? Mas a gente levou em consideração mais outros 7 livros aí para montar o nosso. Aí passa um tempo, vamos marcar outra viagem, vamos para Paris. Não, Paris eu não quero ir mais. Ou seja, criou aquele estigma por causa de um... Mas também tem outros pontos. Você também pode levar em consideração algo muito positivo que você tenha vivido. Então, isso é muito interessante. Possa superar isso que não deu certo, por exemplo. Isso. No livro eu conto uma história de um casal, um dos sócios dos maiores hotéis de Nova York, que recepcionou um casal espanhol, e acabou que esse casal fez toda a viagem, mas quem conhece Nova York tem alguns detalhes que você quer conhecer. Quer comer o hot dog, quer comer aquela pizza de $1, quer tomar Coca-Cola raiz, etc. E a mulher não tinha experimentado hot dog. Então, era o último dia de viagem, é um restaurante chique, vamos colocar assim, e aí acabou que, na hora, ele teve o feeling de entender ali a problemática, ele mandou comprar o hot dog para a mulher. Então, quando eu deu para o chefe montou e trouxe para a mesa, a mulher ficou extremamente emocionada. Então, é onde entra na parte de pico, de satisfação, que aí, na questão do comércio, entra no 80-20, que as empresas têm que separar uma verba justamente resolver esses pequenos problemas dos clientes. Então, como é que você vai lidar com um problema que não está dentro do teu custo ali? Porque como é que você vai comprar não importa o valor, um hot dog, por exemplo, para resolver aquele problema? E a mulher tem a certeza que ela ficou extremamente feliz, ela ficou extremamente emocionada, porque é o último dia de viagem, não tinha como consumir, e acabou que a viagem para ela foi fechada com chave de ouro, por exemplo. Agora, tudo isso, no seu livro também deve ter algum capítulo que fala com relação à qualificação desses profissionais que a empresa também tem que contratar, né? Que eu julgo isso importantíssimo. Tem. Nesse exemplo que você falou da farmácia, a atendente, ela estava no automático. Ela simplesmente não teve a empatia de se colocar no seu lugar e entender o que poderia fazer para melhorar ali o atendimento. Né? No livro, a gente coloca alguns exercícios que o empresariado ele pode fazer tanto com a equipe, porque dificilmente você deve conhecer, com certeza, vários empresários. Tu acha que ele realmente chega na equipe dele e pergunta como é que foi os atendimentos do dia? Ele quer saber se bateu a meta, se fechou e está correto, né? Porque tem conta para pagar. Mas ele tem que implementar isso no cotidiano dele, de entender como é que foi a dinâmica do dia. Como é que foi? Deixa eu olhar nas câmeras, o que aconteceu? Pô, rolou um estresse. O que aconteceu? Como é que foi resolvido esse estresse? Problemas existem de qualquer... Se você comprar um carro zero, ele pode vir com problema. A forma é como você resolve esse problema.
Contar uma história breve que nós fomos para Miami, passamos na Crocs, tem uma loja de sapato de borracha com a minha família. E minha filha a gente comprou e esqueceu de levar. Então a gente comprou um monte de Crocs e esquecemos de levar o sapato. Quando chegou no hotel, cadê o sapato da minha filha? Sempre minha filha, tô contando a história, né? E aí, quando chegou no hotel, no dia seguinte, a gente chegou, eles não queriam saber o que aconteceu. Eles só queriam saber se realmente comprou. Ele falou, tem a nota do cartão? Não precisa nem a nota do item. Eu falei, tem, mostrou a nota do cartão. Tudo bem, pode escolher qualquer um que você quiser. Simples, resolveu o problema. Então, quando há problemas, você tentar solucionar do melhor medo, não culpar o cliente exatamente. E não generalizar de que tudo, vou ter que fazer isso com todo cliente, vou perder cliente, será que realmente vai valer a pena fazer isso com todo mundo? A gente sabe que é muito pontual, a gente sabe também quando fazer o certo, né? Você sabe que é interessante esse seu tema e é óbvio que entra justamente, principalmente no lado feminino, porque eu não sei se tem pesquisa, mas é fácil a gente saber. A mulher, ela é muito mais, não gosto da palavra consumista, mas a mulher gosta muito mais de comprar do que o homem. E mesmo assim, você acredita que a mulher, por gostar mais, ela tem a preocupação de verificar preço, de pesquisar, ou ela acaba sendo envolvida com relação ao produto que mais lhe agrada do que o preço? Eu vou te dar um exemplo que ano passado a gente fez eu já comecei com você sobre ter um evento, né? Vou até fazer um merchan aqui do Saita Day. E ano passado eu palestrei e eu falei justamente sobre por que os clientes compram. Então ele navega em duas situações. Segundo dados do Google, ele depois fez uma pesquisa depois de 20 anos, onde entrevistou mais de 30 mil usuários, onde identificou que eles navegam entre avaliação e exposição. É onde você acabou de falar agora. Será que ela fica? Por que ela compra? E essa exposição é onde sua empresa se destaca, ou seja, sua empresa tem que estar em visibilidade, e tem a questão da avaliação, que é onde você entra hoje, pergunta para o seu amigo de mesa, e aí, o que você acha de comprar aquele celular X? Ou você pergunta para sua esposa. Geralmente, hoje, no grau de indicação, os familiares estão em primeiro lugar. Então, se sua filha, sua esposa falar que celular é bom, provavelmente você compre, mesmo sendo ruim. Em segundo lugar, vem os influencers. Então, tem um peso muito forte nessa parte de indicação e o consumidor ele fica navegando referente a isso mesmo. Isso é meio bagunçado, né? Vamos traduzir do inglês para o português, será meio bagunçado. Então, ele fica navegando entre avaliação e exposição. E aí, onde ele vai e volta, vai ver review no YouTube, aí volta. Aí vê o review do produto no site, aí volta. Aí vê o review de volta no Google, etc., e volta. Até sim ele comprar o produto. Ele não compra, as pessoas acham que assim, ele acorda e fala, vou comprar um microfone hoje. E não funciona exatamente esse modo. O Márcio, como que o nosso ouvinte internauta da CBN pode conhecer um pouco mais o livro Teoria do Saldo Emocional do Cliente? Bom, pode entrar no meu perfil, no Instagram, marcioleite.saita, S-A-I-T-T-A. Lá tem o link da compra do livro. E pode fazer avaliação também, não tem nenhum problema. Você vende na Amazon também? Tá na Amazon. Está na Amazon. Isso. É esse mesmo, né? Teoria do saldo emocional do cliente. Isso. Eu julgo esse tema muito importante, principalmente numa região que nós estamos. A gente vê, ou seja, o setor hoteleiro, ou o setor imobiliário, todos os setores, o setor de revenda de automóveis, Sim. Muitas marcas, eu percebo que esse teu título ele é importantíssimo, porque tudo isso envolve uma relação que tem que ser a melhor possível. Está quase no final da entrevista. Tá. Eu acho que um dos capítulos também do seu livro deve falar a respeito que a venda é sempre a melhor possível, mas o pós-venda gera uma dor de cabeça. Com certeza. Voltando só a essa parte que você pergunta da outra pergunta, como falei, no livro tem esse exercício para você criar como hábito fazer essas entrevistas com os funcionários e criar como rotina fazer reuniões com eles. Porque não adianta você não treinar o funcionário, não adianta você criar uma expectativa que ele vai fazer o melhor para a sua empresa. Você tem que criar o meios para que ele faça o melhor. Então, você tem que dar meios para isso para ele. Não adianta cobrar ele se você não deu treinamento. Então, você tem que dar treinamento, sim. Mas a ideia é também que ele se aprimore. Como falei, ele comprando o livro, etc., ele pode se aprimorar isso de alguma forma. Na questão do pós-venda. Do pós-venda, desculpa. Na questão do pós-venda, isso também está no livro, sim. É uma parte extremamente importante e ela tem que ser retratada não de uma forma pontual logo após a compra. Eu sinto exemplos também de uma pessoa que foi no dentista e o dentista perdeu, começou a diminuir os clientes, por quê? Aí ele começa a identificar que ninguém quer saber se ele está com dor.
Mas o dentista tem que fazer isso. A ideia justamente da qualidade do atendimento não é você fazer o óbvio, é você fazer aquilo que a pessoa não espera. Um diferencial. Então, pô, arranquei teu dente, eu vou ligar no dia seguinte para saber como Douglas. Douglas, você tá com muita dor, cara? Tu não vai voltar, tu não vai ligar, tu nem tem tempo. Às vezes por algum motivo, você não expressou ainda, tu não externou tua raiva, né? E aí você pode entrar em contato, ele pode entrar em contato com você, pô, tá precisando de mais alguma coisa? Pô, chegou, vou te indicar um outro analgésico, ou um outro medicamento. Eu tô dando um exemplo no caso do dentista, mas pode ser outro. Igual você falou do carro, comprou o carro, não é de você ligar pro cara depois de 3 dias se ele tá satisfeito com o carro. Liga daqui a pouco 30 dias, e no livro a gente retrata essa parte do feedback em 30, 60 e 90 dias. Em 30 dias ele acabar aqui, entrar em contato com o consumidor, porque em 30 dias já teve uma experiência, ele consegue te dar um feedback real e você dá uma solução real para ele também. Você sabe, Márcio, está chegando no final da entrevista, é interessante. Eu gosto sempre dos exemplos. Tem uma pizzaria que a gente sempre costumava pedir, eu falei costumava, porque é passado. Você pode até, de repente, o Márcio, meu ouvinte, falar, Douglas, que coisa pequena, mas eu, sabe, sempre comprava lá e tudo mais, pedia. Aí outro dia pedi uma pizza e eu falei assim, pode caprichar, põe um pouquinho mais de cebola. Então, senhora, cebola é R$10 a mais. Eu falei para ele, não, tudo bem, pode ser como você faz antigo, mesmo. Né? Pô, na hora que eu ligo, eu dou um número de telefone, ele já me fala, trata pelo nome. Eu não sei quem é, mas porque é só delivery, né? Aí eu falei, não, venha normal assim mesmo. Boa, eu não liguei mais. Eu não quero de graça. E tu não reclamou, tu não abriu reclamação, é justamente isso. Mas veja bem, é o simples, é o fato de você e ter um amigo, rapidamente lá em São Paulo, num restaurante perfeito, ele foi junto com os demais amigos e tudo mais, dentistas, aí dividiram a conta, aí falou assim, olha, me vê meia dúzia desse bolinho de bacalhau que meu pai adora, mas é a parte que eu quero pagar. Aí embrulhou esses bolinhos. Perfeito. Você pode levar para o seu pai. Isso. Não quero pagar. Não, isso aí é cortesia da casa. Sim. Porra, não cativou o cliente? Eu tenho uma história que aconteceu comigo, justamente isso. Nós estávamos, para finalizar, nós estávamos numa gelateria, e com café. Nós estávamos em 2 famílias, tem muita gente. Então, vamos falar, R$200 gastamos, uma suposição. Para gelato e café é bastante coisa. Verdade. Um dos cafés uma das pessoas queria um chantilly. Um café, café com chantilly. Tudo bem. Aí quando chegou, falou, tá faltando chantilly. Aí a moça, a atendente, falou, tudo bem, tem que pagar lá os R$2 no caixa. Ou seja, a gente teve que quebrar a expectativa da conversa, se levantar até o caixa, pegar uma fila, pagar R$2. Você tá vendo? Mas é onde você falou agora. Será que, pela lógica, tem que cobrar? É óbvio que tem que cobrar. Mas será que realmente tem que cobrar? Quanto custa um cliente? A gente está falando ali de 8 pessoas. Quantas pessoas ali estariam falando bem ou falando mal dessa empresa? Então, se você entende quanto custa um cliente, você fazendo a divisão de quanto você gasta em marca, quanto você gasta em mídia, e divide isso pelo número de clientes, você vai descobrir quanto custa cada cliente. Você vai entender que aqueles R$2 seria pife. Eu falei, não estou falando que não é errado cobrar, tá? É certo, tem que cobrar. Mas é onde entra a parte que você falou agora. Pô, o cara gastou R$200 isso em café, isso, será que R$2 vai fazer alguma diferença para mim? Mesmo porque pode ser que ele faça o chantilly, ele nem tenha custo tão alto para fabricar um chantilly. Aí, uma xicrinha. E o que ele vai colocar no café, meu Deus, vai falir a empresa. Então, mais ou menos isso. Então, isso aconteceu com a gente, então você vê que e todo mundo ficou chateado, porque parou a conversa. Lógico. Você estava no maior clima gostoso de conversa, de descontração, você tem que parar para dar atenção para a atendente e achar um absurdo dela. Não, até ela podia ter trago e ter falado, depois você acerta. Isso. E na hora de acertar, tá tudo certo. Então, mas isso aí é a questão, não, lembrando que a atendente ela não tem culpa em relação a isso, porque ela ou não foi treinada, ou foi treinada de forma para não ter esse feeling quando tiver algum problema. Márcio Leite, empresário, fundador da Saíta Marketing, autor do livro Teoria do Saldo Emocional do Cliente. O Instagram, marcioleite.saíta com 2 T's. Um abraço para você, Márcio. Obrigado pelo convite.